Ok, agora nós vamos falar de um outro gatilho mental fortíssimo e importantíssimo, que é o gatilho mental da semelhança. Então, vamos comigo para a aula direto, sem enrolação. Vamos lá, semelhança. Nós gostamos de pessoas, né, ou seja, semelhantes a nós mesmos. Pediram, né, uma moeda para dar um telefonema. Então, você imagina um estudo. Olha, eles, né, fizeram justamente pesquisas envolvendo qual era o poder da semelhança. E aí, nesse estudo, olha que curioso, os pesquisadores eles fizeram, né, se trajaram com uma roupa, colocaram uma roupa parecida e em horas eles usavam uma roupa diferente a pessoas que eles iam abordar ali. E eles iam pedir, então, uma moeda para fazer um telefonema. 2/3 dos casos atendidos aconteceu de resultado quando os pesquisadores estavam usando uma roupa parecida com o que eles estavam pedindo, e menos da metade das vezes quando eram diferentes. Aí você pode sempre, né, os pesquisadores, onde está publicado, página e tudo mais. Você está falando, Fábio, que loucura é essa? Calma aí que você vai ver que a loucura é muito maior, mas é uma loucura sensacional. Nós gostamos de pessoas que são iguais a nós mesmos. Estamos dispostos, né, a dizer sim a seus pedidos. Então, nós apresentamos lá em prova social aquele estudo que envolvia lá a administração fiscal do Reino Unido. Como se fosse a Receita Federal, vamos chamar assim, do Reino Unido. Mas teve um ponto que propositadamente eu deixei para apresentar não na prova social, na semelhança, para você entender primeiro o poder da semelhança e agora você entender que um gatilho ele não é usado sozinho, ele é usado em conjunto. Então eu não vou, obviamente, ler o estudo novamente, né, te passar o estudo novamente, porque você já se recorda que eles mudaram uma frase só, né, ou seja, dizendo que vários cidadãos pagavam, né, os impostos em dia e aquilo deu um resultado muito maior. Agora, olha que interessante a parte da semelhança que eles também usaram. Eles tiveram um aumento de receita de 67% para 79%, com a informação de que a maioria dos moradores da mesma região do destinatário pagou em dia. Então você imagina o seguinte, se eles usassem apenas uma frase comunicando lá os moradores, né? De que, olha, as pessoas do Reino Unido pagam mais. Então eles já tiveram essa receita absurdamente maior. Mas olha que curioso, aumentava muito mais quando ele dizia o seguinte, ó, as pessoas da cidade, tá? Vamos fingir que é ou se fosse falar, poderia falar Londres, tá? Mas as pessoas da cidade de Campinas, elas, X% das pessoas da cidade de Campinas pagam em dia. Então, como as outras pessoas se viam nessa situação, aumentou de 67% para 79% quando era semelhante a ela. Então, se eu sou de Campinas e eu recebo uma carta da Receita Federal me falando, né, estou tentando traduzir aqui para a nossa situação e não lá para a Inglaterra, para o Reino Unido. Ou seja, os moradores veem, nossa, é semelhante a mim, porque é semelhante, mora na mesma cidade, é um dos aspectos de semelhança, né? E olha que incrível, 83% quando o nome da cidade era informado. Quer dizer, eu acabei falando cidade aqui não era só cidade, é região. Vamos fingir que aqui era estado de São Paulo, tá? E aqui é a cidade. Então, 83% de 67% para 83% pelo simples fato de usar, né? Vou voltar aqui, ó, semelhança. Quando eu dizia que as pessoas eram da mesma cidade, olha, quando na carta vinha escrito as pessoas de Campinas, isso 83% em vez de 67%, simplesmente por eu mostrar a semelhança. Legal, deixa eu fechar aqui. Vamos lá. Então, um outro estudo, né, ou seja, realizado, os pesquisadores enviaram, né, ou seja, questionários pelos correios, ajustando para que apenas o nome, olha que curioso esse, o nome do destinatário e do suposto pesquisador, né, fossem ora os mesmos e ora eles eram diferentes. Tá? Então você imagina um estudo que estão sendo enviados vários questionários pelo correio. O objetivo do questionário é que, naturalmente, por ser um questionário, que as pessoas respondam e devolvam, né, as respostas. Então, os cientistas fizeram apenas isso. Uma hora, eles escreviam o nome de um pesquisador como remetente, que ele nem existe, mas eles usavam o mesmo nome, o primeiro nome igual. Então, por exemplo, vamos supor que o participante, né, que eles iam enviar chamava-se Marcos Catalã. Então, quem recebia
o questionário era um tal Marcos Freire, quer dizer, minto, né? Quem tá enviando era Marcos Catalã, então quem recebia era o Marcos Freire. Já na situação de nomes diferentes, era como o próprio, né? Como nomes diferentes já está dizendo, imagina que o destinatário, tá, que era o suposto pesquisador, e quem ia receber tinha nomes completamente diferentes, né? Luciano para Rodrigo, tá? E aqui era Marcos para Marcos. Legal. 56% de retorno dos questionários quando os nomes eram iguais, comparados a apenas 30% quando o nome era diferente. Mas nada, a carta é igual, ok? Tudo é igual, o questionário é igual, não muda nada, só mudou o nome. E óbvio que isso não está consciente, e por isso que eu estou te apresentando o poder que existe, né? Ou seja, no funcionamento do seu cérebro. Nós gostamos de pessoas semelhantes a nós mesmos. Lembrando todos os estudos, nome de quem fez, né? Os cientistas, aonde está publicado, página, tudo que for preciso aí sobre a pesquisa científica. Um outro estudo, né, outros pesquisadores, outras, né, universidades, outras cidades do mundo, ou seja, lembrando, né, não são os mesmos, aí você pode observar aqui nas referências que eu deixei aqui, tá? Então, eles fizeram umas pesquisas que envolviam a energia elétrica e como envolvia a questão de semelhança, eles usaram o aspecto dos vizinhos, né, da vizinhança. Então, na conta das empresas de energia elétrica, eles passaram a enviar um gráfico comparando o consumo da pessoa, tá? Como se você mandasse para minha casa, o meu consumo que eu tenho de energia elétrica ao consumo dos meus vizinhos. E eles colocaram algumas carinhas, né? Então, assim, quando tinha duas carinhas felizes, é porque você poupou bastante, você estava melhor do que os seus vizinhos. Quando tinha uma carinha feliz só, você tinha poupado mais um pouquinho, tá? E quando não tinha nenhuma carinha, você foi pior, né? Ou seja, do que os seus vizinhos. E aí essas empresas observaram, né, um gasto consistentemente, ou seja, não foi algo só naquele momento, consistentemente menor de energia quando, né, ou seja, essa empresa de energia, ela comparava quantidades dessa maneira. Ou seja, o que eles estão fazendo? Usando o poder da semelhança. Você já percebeu lá aqui no Instagram, Facebook, etc., quando eles apresentam quando aparece uma página específica, lá, uma publicação, você já percebeu que sempre eles mostram que os seus amigos, né? Quais os seus amigos que também seguem aquela página? Então você, não importa, ela está rodando uma página de alguém, tá? Quer dizer, passa uma publicação de alguém, aí quando você olha, ele mostra lá em cima, né? O próprio Facebook mostra lá em cima. Dá um ou dois nomes de amigos seus e diz assim, né, o nome lá do seu amigo, vou inventar um nome aqui, tá, agora, vou até o nome da pesquisa lá, Marcos Catalã e Rodrigo não sei o que você sabe que são seus amigos, seguem essa página também, né, e por que ele está fazendo isso? Porque é óbvio, imagina uma empresa como o Facebook, o quanto de conhecimento, né, ou seja, tem lá, as pessoas são treinadas, é óbvio que eles têm total domínio sobre o efeito da semelhança, e mesmo que não tivesse, é teste. Se ele coloca aquilo, ele sabe que mais pessoas se envolvem. Se ele não coloca, menos pessoas se envolvem. É algoritmo. Pronto. Né? Esse é o efeito da semelhança usado ali toda hora com você. Por exemplo, nas redes sociais, você sabendo disso, percebendo isso ou não, mas agora, daqui em diante, se você já não percebia ou não percebia com tanta profundidade, agora você vai virar um mestre, né? Ou seja, em conexão com pessoas, tanto em se conectar, como também quando alguém está tentando se conectar com você, você conseguir observar se realmente você está de acordo com aquilo ou se alguém está usando uma técnica, se aquilo é positivo para você ou não. Então, Richard Wiseman, um dos, né, vão ser poucos que eu vou comentar como mestre dos mestres, esse também com certeza é mais um mestre dos mestres, professor de psicologia, né, no Reino Unido, possui livros populares, best-sellers que foram traduzidos em mais de 30 idiomas. Então você observa que são pesquisadores completamente diferentes, então Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, né, ou seja, Brasil e muitos outros. Usamos ações dos outros para decidir nosso próprio comportamento, especialmente, né, as ações dos outros a gente já falou na prova social. Quando todo mundo faz uma coisa, você tende a fazer a mesma, e o seu público também. Agora, especialmente quando consideramos as outras pessoas semelhantes a nós mesmos. Então, houve um estudo, né, que foi realizado pela Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, e olha que, assim, curioso, né? E os cientistas têm que fazer esse tipo de estudos bem diferentes, né? O estudo simulava que uma carteira, né, centenas de carteiras haviam sido perdidas, né? Então tinha uma carteira no chão em vários lugares públicos, tá? Eu não coloquei aqui só para
porque eu acho que não é necessário, mas assim, óbvio que eu tenho a pesquisa inteira e aqui embaixo está lá, né, onde está publicado, etc. Então eles tomaram cuidado para não deixar em algum lugar sujo, sabe? Algum lugar, sei lá, com vômito, etc. Ou seja, no centro da cidade. E aí eles deixaram $2 em dinheiro, 26,30 centavos de dólar em cheque e várias informações contendo o nome e o endereço do proprietário. Então, se você achasse aquela carteira, tinha dinheiro, tinha o cheque lá e você tinha o nome e o endereço do proprietário. Legal, era isso aqui que quem achasse. Aí, o curioso da pesquisa é justamente o que eu vou falar agora. Eles colocaram uma carta dentro dessa carteira que acabava, ao ler essa carta, você acabava, e deixaram quase que automático, quem achasse tinha que pegar essa carta, essa carta acabava evidenciando que essa carteira, na verdade, havia sido perdida pela segunda vez. E por que isso? Porque essa carta dizia o seguinte, ó, eu estou feliz em ajudar e se sentindo bem pela oportunidade de prestar esse serviço de te devolver. Então, ao ver isso, a pessoa percebeu, nossa, que curioso, a pessoa perdeu a carteira, outra achou, foi lá, estava indo para devolver e essa que estava indo para devolver perdeu de novo porque eles identificavam por conta dessa carta. E essa carta, em alguns momentos, ela estava escrita no inglês padrão, tá? Um inglês normal, e outra em inglês com erros, que acabava identificando a pessoa ser um estrangeiro, essa segunda pessoa que estava indo levar. Olha que curioso, 33%, né, ou seja, devolveu a carteira quando essas pessoas eram semelhantes, né, ou seja, quem achou era um americano e a carta parecia ser escrita, né, ou evidenciava que era um estrangeiro. 70%, eu estou falando mais do que o dobro, 70% quando semelhante. Então, olha o poder da semelhança. E aí, existe um outro estudo, esse é muito, muito, muito forte, muito importante, esse estudo. Deixa eu até ver aqui, esses são os exemplos. Eu vou fazer o seguinte, nesse outro estudo, eu vou só para o vídeo não ficar muito longo, eu vou fazer uma pausa rápida, porque esse estudo é bem importante, eu faço um corte e já volto no próximo vídeo com esse estudo, um estudo bem importante, bem curioso, você vai achar que é loucura esse estudo, onde ele é um estudo, obviamente, falando sobre semelhança. Já te encontro na próxima aula.